Glórias a Deus. Salmo 119, 25 está escrito bem assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Veja a expressão do salmista, veja, ele trazendo uma expressão de um sentimento que não somente estava no coração, mas também estava na alma dele. Agora veja, ele se reflete numa morte espiritual, a morte ela em todas as áreas. Agora veja, ele tinha uma esperança que ele poderia ser ressuscitado através da palavra. Por isso que ele traz essa expressão aqui: a minha alma está pegada ao pó, eu estou morto, mas segundo a tua palavra vivifica-me, ou seja, me dá vida segundo a tua palavra. Veja que a palavra, ela pode fazer o que? Ela pode produzir vida para o ser humano. E esta palavra, ela é Jesus Cristo. Agora veja, para essa palavra poder produzir vida sobre o ser humano ele precisa aceitar essa palavra. E como é que eu aceito essa palavra? Quando eu ouço essa palavra, quando eu dou crédito e quando eu executo essa palavra. Essa palavra também ela tem um poder para afirmar, para fortalecer esse ser humano, ou seja, edificar esse ser humano. Mas ela só pode trazer essa função, esse equilíbrio, quando esta palavra ela é exercida, ou seja, quando ela é colocada em prática, porque nem todos praticam a palavra. Mateus 7:21, compararei um homem sensato, aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Agora o homem prudente ele edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Veja, a palavra ela tem o poder para edificar o ser humano. O ser humano, se ele não tiver a palavra no coração e na alma, ele não consegue vencer, ele não consegue permanecer, porque a palavra tem que estar dentro do coração e dentro da alma do ser humano. Quando a palavra está dentro do coração e da alma do ser humano, o ser humano ele consegue vencer, mas ela tem que estar dentro do coração e ela tem que estar dentro da alma também dele. Agora veja, Deuteronômios 11:18 está escrito assim: que as palavras do Senhor estejam dentro do vosso coração e dentro da vossa alma, porque se tem uma coisa que Deus ele tem que ter compromisso é somente com a palavra. Então quando o homem ele está na palavra, ele está na verdade, automaticamente Deus ele tem um compromisso com ele. Agora veja, essa palavra, além dela trazer vida sobre esse ser humano, ela pode fazer com que uma fonte de água viva, ela seja jorrada para a eternidade. Veja, era essa esperança que ela emanava dentro do Lázaro. Agora veja, Lázaro, ele era pobre, era um mendigo, mas ele tinha uma esperança, ele tinha uma chama viva, uma fonte inesgotável, uma fonte de uma água viva que ela jorrava de dentro dele. E quando Lázaro ele faleceu, ele foi sepultado. E ele foi encontrado, sabe na onde? Ele foi encontrado nos céus. Agora rico ele não teve essa mesma oportunidade. Agora veja, a palavra ela é uma fonte sobre a vida do ser humano. Veja que só que o ser humano ele tem que chegar nessa fonte. E como que eu chego nessa fonte? Isaías 12:3, tirareis com alegria a água da fonte da salvação. Tira com alegria, irmão, a água da fonte de salvação que é Cristo. Agora veja, o ser humano não pode ser salvo se não for por intermédio de Jesus. Atos 4:12, nenhuma salvação há se não for por intermédio dele. O único que pode salvar o ser humano é Jesus. Por isso que os nossos olhos não podem sair de Cristo, a nossa visão não pode sair de Cristo. Veja, nem tampouco nós podemos perder a visão nesse tempo trabalhoso, difícil e de muita confusão. Não podemos perder a visão. Agora veja, se tem uma coisa que Abraão ele não perdeu, foi a visão. Que Abraão ele não perdeu. Agora veja como é importante a palavra estar dentro da vida do ser humano, porque quando você veja, só para você ver, a palavra ela consola o ser humano, a palavra fortalece, a palavra dá força, tudo esses atributos a palavra faz para o ser humano. E muitas vezes o ser humano ele está ansioso, preocupado com as coisas do mundo, preocupado com o dia da manhã. O dia da manhã não pertence a nós, irmão, pertence ao Senhor. e basta cada dia o seu mal. Agora veja, mas buscai primeiramente o reino
de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. E as demais coisas Deus ele promete acrescentar, mas Deus ele pode acrescentar as demais coisas na nossa vida quando nós buscamos o reino. Aí automaticamente as coisas do céu, elas vêm sobre nós. Colossenses 3:1, se vocês ressuscitaram com Cristo, agora vocês buscam as coisas do alto. E por que ainda o irmão ou a irmã está buscando as coisas da terra? Preocupado com as coisas da terra? Tem muitos que perdem até o sono. Tem muitos que eles perdem até o sono preocupados com as coisas da terra. Agora veja, Jesus ele trouxe uma palavra tão importante. Uma palavra tão importante lá em Mateus 6, 23 ou 24, é por ali mais ou menos. Ele falou assim: qual homem que ele pode acrescentar um côvado à sua estatura? O que é um côvado? Um côvado é 50 centímetros, um côvado é um passo, ou seja, ninguém consegue avançar, ninguém consegue progredir, ninguém consegue caminhar ansioso, ninguém consegue, o ansioso não sai do lugar. Agora tem um problema, a ansiedade ela é tão perigosa que ela pode elevar o ser humano em lugares que o ser humano não quer estar, mas por causa da ansiedade no coração, ela pode levar o ser humano sim. A ansiedade pode nos abater quando ela é encontrada no nosso coração. Provérbios 12:25, a ansiedade o abaterá, mas uma boa palavra o alegrará. Por isso que Pedro falou assim: lançai sobre ele. 1 Pedro 5:6, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele vai cuidar de vós.